Acho que quem conhece Dom Cetímio desde a sua vinda até a sua morte sabe que ele é homem escolhido por Deus para ser a voz de Deus no mundo dos homens que querem estar com Deus. Ele é franciscano e conhecemos a especificidade dos franciscanos. São aqueles que vivem na simplicidade do coração e tomam os homens, seus irmãos, como irmãos, não vendo os outros aspectos. Então, Dom Cetímio, como frade, foi colocado no nosso país, a Guiné-Bissau. Ficou em Cumura com os outros confrades. Ele fez da sua vida uma vida em prol ou para os outros. O trabalho que ele e mais outros fizeram em Cumura é constituir, porque havia a leprosaria, ou as pessoas que tinham a lepra. E na altura a lepra era quase como a doença que elimina as pessoas. Mas Dom Cetímio, com os seus companheiros, e naquela altura não havia grande evolução de medicina, eles ocuparam desses doentes de lepra. E fizeram isso não numa lógica de exibicionismo, mostrar de que eles é que são melhor, mas estão a fazer simplesmente a vontade de Deus. Quem pode mais deve ajudar quem não pode. Então, deram o tempo que tiveram para curar os leprosos, ajudá-los a terem uma condição de vida, e desta feita, muitos conseguiram não cair na morte por causa da lepra. E Dom Cetímio foi trabalhando com os seus, criando também escolas, porque sabemos o conhecimento é uma chave de volta para podermos crescer e podermos fazer as coisas devidamente, e sobretudo quando tivermos um nível muito alto de conhecimento, podemos também abrir a porta para ajudarmos os outros. E, portanto, as escolas, sobretudo para aquelas pessoas que não têm, na altura, digo, a possibilidade de frequentar as escolas públicas, porque era só para o país que nos colonizou, que é Portugal. Portanto, para ter acesso àquela escola, era preciso pagar um valor que ninguém na altura tinha. Então, os frades e também as outras ordens, o que fizeram? Fizeram aquilo que nós chamamos de escola quase privada, em que a pessoa podia começar desde a primeira até a quarta classe na altura. Então, é uma maneira de abrir brecha para dizer que, bom, nós gostaríamos de fazer um conjunto de coisas, mas também temos as nossas limitações. Mas aquilo que temos e somos, vamos partilhá-lo convosco. E foi assim que começou esta relação, a vida franciscana, etc. Num dado momento, bom, calhou, para ser mais simples, Dom Cetímio foi nomeado bispo da Diocese de Bissau. Na sua simplicidade, não esperava uma coisa do gênero, mas tendo em conta que Deus chama os outros através dos outros, nesse caso através do Papa, ele não podia declinar, isto é, negar o chamamento, porque Deus age através dos homens. Então, ele aceitou, porque é o serviço de Deus em prol dos homens, nossos irmãos. Simplificando, ele viveu o seu episcopado com a simplicidade franciscana. Ele visitava as pessoas, continuava a fazer o trabalho que fazia antes.
E muitos ficaram admirados, porque em outros países, geralmente o bispo fica nos lugares de elevação, etc. Parece que não sei o quê. Mas ele, sendo franciscano, aquela humildade, não é? Ele continua a ir à leprosaria, ver como é que as coisas estão, visitar lugares onde visitava. Isto é, para quem não sabe, vendo Dom Setímio andar, sendo já bispo, terá a impressão de dizer, mas este é um homem simples como os outros. Mas quem sabe, bom, sabendo que ele é franciscano, então saberá que, de facto, não é porque ele está a menosprezar a função, mas está simplesmente a viver a sua função na espiritualidade franciscana. E foi assim que ele viveu o seu episcopado e começou a criar novas paróquias, etc., etc., e que hoje temos paróquias, bom, algumas foram criadas depois, etc., mas ele fez tudo quanto estava ao seu alcance para proporcionar, não só enquanto bispo, não só paróquias, etc., mas também fazer para que as escolas possam estar ao alcance de todos, na medida do possível. E ele visitava quase todo o país para poder ter estado da coisa e depois no plano pastoral para ver qual é a zona mais com carência, qual é a zona que não tem carência e de tal modo para poder depois pedir ajuda à Itália, nossa irmã Itália, para tentar dar uma mãozinha às zonas, às pessoas mais carenciadas. Então ele exerceu o seu ministério episcopal com aquela simplicidade, não usava talhar aquela veste que geralmente os bispos usam, só quando há uma solenidade, uma cerimônia, neste caso, ele usa, mas continua a viver como se não fosse, quem não sabe, encontrando com ele com camisa como a minha, vai dizer, bom, este é um simples homem, o nosso irmão, e pensar, bom, fez isso, não é para pôr em discussão os outros que usam, não? Mas para dizer, sendo franciscano, a simplicidade, bom, ele acha que também estando daquela maneira, não vai estragar a sua missão de ser pastor. Antes, pelo contrário, é identificar-se com os pobres, com as pessoas que ficam no último lugar. Então, mas o que saiu mais acentuado na sua vida foi, para simplificar, foi exatamente quando começou a guerra civil no país, não é? E ele estava na Itália, porque foi para a cura, a saúde não estava boa. Entretanto, recebeu a notícia de que havia guerra entre os irmãos, não é? E ele estava no hospital, não é que estava são, não, estava. Mas por amor que tem para o seu país, etc., fez tudo para vir à Guiné. E de facto veio. Conseguiu, pelo menos, ter relações com as duas partes que estavam em oposição e lançava a palavra de reconciliação, de paz, mas talvez a força do mal era tão grande que mesmo ele não conseguiu alcançar aquilo que desejava. Chamar os guinenses, sobretudo, as duas partes em competição, dizer, mas vocês são irmãos, são da mesma terra, da mesma mãe, etc. Por quê? Sentemos-nos num lugar para discutirmos, ver quem é que não tem razão, quem é que tem razão, mas, sobretudo, pôr em evidência, aquilo que nos une. E depois o resto podemos resolver paulatinamente. Mas, infelizmente, bom, quando o mal, é sempre o mal, não conseguiu. E, de facto, também ele morreu exatamente no período da Guerra Civil. Então, uma figura desta natureza torna-se como uma mensagem para, não só para os guinenses, mas aqueles que conhecem guinenses, dizer que, bom, ele que é italiano, ele que é frade, etc., bom, foi nomeado, aceitou, e, não obstante estar doente na Itália, a cura, quando soube da guerra entre os irmãos da Guiné, ele fez tudo para vir, fez um esforço que não deveria fazer, e, de facto, penso que isso contribuiu para também a sua morte. Portanto, Setímio é uma figura incontornável. Não é presidente, não é isso, mas pelo menos
na Guiné-Bissau, falar de Dom Setímio é como falar, não vou usar o termo líder, mas é falar de uma figura incontornável. É conhecido popularmente, mas não é isso que é importante. O que é importante é que esta sua divulgação, em termos de ser conhecido, é porque ele vai visitar as pessoas. Vai visitar as pessoas, sobretudo as pessoas mais carenciadas, as pessoas que não têm como fazer, como viver, e depois vai a Cumura, porque na altura os contentores vinham, mas não era tanto, então pegava algumas coisas e dava à camada mais desfavorecida. Então, para resumir, para nós, digo Guiné-Bissau, mas particularmente a Diocese de Bissau, Dom Setímio é grande homem. Grande no sentido de dar o que ele é e o que ele tem em benefício dos irmãos mais carenciados, dos irmãos que ficam sempre ao Deus dará. E como, volto a dizer, hoje, talvez aqueles que nasceram depois da morte de Dom Setímio não podem saber quem é Dom Setímio, mas os que nasceram antes, dizer Dom Setímio, o primeiro bispo da Diocese de Bissau. Todo mundo. Não é por causa do nome enquanto tal, mas por causa dos atos de caridade praticados, direto ou indiretamente, de Dom Setímio Arturo Ferazeta. Então, eu estando na diocese em que ele era bispo, agradeço imensamente a sua presença no nosso país, por ter feito uma série de atividades boas, mas sobretudo por esta identificação com o nosso país, tentando reconciliar os irmãos que estavam numa situação de contraposição, fez tudo quanto estava ao seu alcance. Mas, infelizmente, a força do mal tornou-se omnipotente e os irmãos acabaram-se por estar na guerra. Graças a Deus, não há, por enquanto, guerra explícita. O que nós queremos é que a situação continue a ser tranquila, porque nós somos todos irmãos uns dos outros. Quando o outro faz mal, é só saber falar com essa pessoa, usar termos adequados e procurar talvez uma pessoa mais bem entendida que venha para nos reconciliar. E desta maneira nós teremos só que ganhar, isto é, viver num país, vamos ter os nossos problemas, mas, os problemas deverão ser resolvidos através do diálogo, através de compreensão e, sobretudo, através do fato que, se eu fizer mal ao outro, pensando que estou isento, o futuro nós não sabemos. Então, rezo para que o esforço feito por Dom Setímio que contribua para o nosso país, para que consigamos, nas nossas relações interpessoais, procurar deixar que o amor entre e que saibamos sofrer uns para com os outros, mas com a finalidade de salvaguardar as nossas relações, salvaguardar o futuro do nosso país, salvaguardar o futuro dos nossos projetos e projetos dos nossos filhos. A todos agradeço imensamente.